Bom, boa tarde mais uma vez. Hoje é dia 27 de agosto, quinta-feira. Nós vamos ter atividade de português e matemática. Hoje, a questão do texto, lembra que nós, durante a semana, nós fizemos, a tia levava o texto para vocês faziam uma leitura, faziam uma interpretação daquele texto. Hoje vai ser diferente, tá? Hoje vocês vão produzir o texto, tá? Mas antes de iniciar, né, a produção de texto, eu vou dar algumas dicas, então eu vou compartilhar a tela, vou falar quais são os passos que a gente tem que seguir e o que a gente precisa saber antes de escrever, tá? E depois eu vou compartilhar o texto. Então o texto ele vai ter lá 2 imagens e ele vai pedir para você terminar a história. Então ele inicia a história e aí depois que eu compartilhar a tela vocês vão ver e a tia explica novamente, tá bom? Combinado? Então, agora não é para copiar nada. Prestem atenção na explicação que eu vou passar, tá bom? E depois a gente vai para o texto para vocês fazer a produção de vocês, tá? E aí depois hoje eu vou escolher 2 crianças para ler a sua produção de texto. Combinado? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Iniciar. Aqui. Olha só. Então, que cuidados devemos ter ao produzir um texto? Primeiro, leia a proposta com atenção e organize suas ideias. Pense primeiro o que você quer escrever, tá? Então, quando o autor vai escrever um livro, ele imagina a história na cabeça dele, né? Ele pensa, ele vai organizando os fatos, as ideias, para depois ele passar ali para o papel. Segundo, a letra deve ser bem feita para que qualquer pessoa possa ler. Então, essa questão da letrinha, né, bem redondinha, legível, é importante, tá? Use letra maiúscula ao iniciar uma frase e ao escrever nome próprio, tá? Então, isso aqui a tia sempre está falando para vocês. Início de frase, eu uso letra maiúscula. Se eu for escrever o nome substantivo próprio, né? Substantivo próprio, nome de pessoas, lugares. Então, eu vou escrever também com letra maiúscula, ok? Faça parágrafo sempre que iniciar um novo assunto. Então, vocês viram que nos textos que nós lemos lá anteriormente, nas aulas anteriores, tinham os parágrafos, ou seja, ele iniciava, estava dentro do tema, mas ele iniciava um outro assunto dentro daquele tema. Depois, manter sempre o mesmo espaço nos inícios do parágrafo. Vocês lembram que é o parágrafo? É aquele espaço que a gente dá da margem que tem no caderno, né? Da margem vermelhinha que tem aí, é o espaço que a gente dá, é o parágrafo. Fazer uso da pontuação. São as pontuações aqui no caso que a gente tem que prestar atenção quando você for escrever um texto. No caso de vocês, os principais agora, né? O ponto final, a vírgula, o ponto de exclamação, interrogação, o travessão e os 2 pontos. Mais para frente eu vou explicar, vou relembrar cada um deles, tá? Depois, cuidado com a repetição de palavras. Quando eu falo assim, cuidado com a repetição de palavras, é porque vocês, principalmente que estão começando, né, ainda estão na fase de alfabetização, quando vocês vão escrever, vocês costumam repetir algumas palavrinhas. Então, você conta a história assim. Aí, o passarinho voou, aí, ele caiu, aí, ele machucou as asas, aí... Então, assim, tem algumas palavrinhas que a gente tem que tomar cuidado para não ficar repetitivo, porque senão cansa a leitura, tá? E você pode estar substituindo por outras palavrinhas que vão dar o mesmo sentido para a sua frase aí, para o seu texto, tá? Então, cuidado para não ficar repetindo muito assim. Aí, né? Então, cuidado, tá bom? Depois, para indicar que um fato aconteceu depois do outro, você pode usar algumas dessas palavras, olha só.
Então, aqui eu estou dando alguns exemplos, né? Referente à repetição de palavras, olha. Você pode usar num parágrafo a palavra aí para falar um outro acontecimento, você pode usar a palavra então, o passarinho voou, aí, a seguir ele caiu e machucou as asas. Aí um outro, né, dando sequência. Depois ele foi levado ao veterinário e se curou. Tá vendo? Você vai usar palavras, né, expressões que não precisam ser uma só, ficar só repetindo uma. Você tem várias outras que você pode estar utilizando para contar a sua história, tá? Aqui. O texto deve ter início, meio e fim. Quando a gente fala que o texto tem início, ali no início você vai apresentar, né, os personagens, você vai dar nomes a eles, você vai falar qual é o lugar que a história está acontecendo, certo? Você vai apresentar os personagens. No meio, o meio da história é quando acontece algo, né? Acontece algum fato. Esse fato pode ser engraçado, pode ser assustador, pode ser triste. Aí vai da imaginação do escritor, tá bom? Então, o meio da história é quando vai acontecer alguma coisa, né? Sei lá, como é que fala? Ai, me fugiu a palavra agora. Vai acontecer aquele momento que todo mundo fica tenso na história, vamos dizer assim. Só que todo problema, ele tem o quê? Vai ter um fim, ele vai ser resolvido, ele vai ser resolvido. Então, o fim da história é quando você vai contar como que aquele problema foi resolvido, tá? Deu para entender? Então, no início você apresenta lá os personagens, você pode dar nomes aos personagens, você pode dizer qual é o local. O fato acontece num palácio, acontece num castelo, acontece num parque. O meio da história é quando vai acontecer algo que é um problema, vamos dizer assim, e o final da história é quando esse problema é resolvido e todos vivem, né, felizes para sempre. Depois, consultar o dicionário quando tiver dúvida. Então, quando você tiver com dúvida em alguma palavrinha, você pode usar o dicionário, tá? Você não lembra como escreve? A gente costuma usar o dicionário para tirar as nossas dúvidas, tá? Isso não é nenhuma vergonha, isso é muito importante a gente ter esse hábito, porque assim você vai aprender mais sobre a palavra e aí você acaba não esquecendo mais como escreve, ok? Última dica: releia o texto com atenção quando terminar de escrevê-lo, corrigindo o que for necessário. Então, toda vez que a gente vai escrever um texto, você pode fazer o rascunho, né, que é uma folhinha separada, à parte. Ali você pode rabiscar, né? Mas quando você for, antes de você passar esse texto a limpo, você precisa reler ele. Você tem que ler ele de novo, né? Se você achar alguma palavrinha errada, você corrige, apaga e aí você passa esse texto a limpo, tá? Porque aí alguém vai ler o seu texto. Você não vai entregar um texto rabiscado, não é? A gente evita o máximo de entregar um texto com muitos erros de ortografia. Então, por isso a gente tem que seguir alguns passos na hora que for escrever, tá? Bom, aqui temos sugestões para o início da história. Lembra que eu falei lá na frente que tem que ter, a história tem um início? Como que a gente pode iniciar uma história? Com era uma vez, aí você vai lá desenvolvendo, né? Num castelo muito distante, né? Ou você pode usar certo dia, um dia, numa manhã, certa noite, um belo dia, uma festa. Então, tem várias maneiras de você iniciar o seu texto, tá? São várias expressões aqui que você pode utilizar para iniciar o seu texto. Aí, vem a sugestão para o meio do texto, né? Para aquela parte lá, lembra que eu falei que vai acontecer algo que precisa ser resolvido, né? Vai ter uma situação lá que vai ser o fator principal da história. Aí você pode, né, usar as expressões então, aconteceu isso, 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 isso. Ou, de repente, faltou luz, nananana.
tá? Ou você pode usar a palavrinha quando, né? Em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de. São sugestões, tá? Não quer dizer que tem que seguir isso daqui como tá aqui, que você tem que usar só essas expressões. Não. Depois, o fim da história, quando a situação que aconteceu aqui, né, no meio da história vai ser finalmente solucionada. Então, aí você pode usar as expressões. E foi assim que fulano ficou contente e conseguiu resolver seu problema. Ou finalmente, portanto, e viveram por fim, por isso, depois deste dia, tá? Então, são algumas expressões que você pode usar, tá bom? Para evitar o que eu tinha mostrado para vocês lá anteriormente, a repetição de palavras, e também para você saber qual é em que parte da história você está escrevendo ali fazendo a sua produção. Bom, lembra dos sinais de pontuação? Então, atenção, pessoal. Vamos relembrar aqui, olha, o ponto final. Ele indica que a frase terminou. Ponto de interrogação indica que está fazendo uma pergunta. Eu esqueci de pôr o ponto. Ponto de exclamação indica o que? Admiração, surpresa, espanto, alegria. 2 pontos. Olha, indica que alguém... Opa, aqui teve um errinho de digitação. Que alguém, e também do acento, olha. Que alguém vai falar. Então, na história, quando a gente tem lá os 2 pontos, eu quero dizer, eu vou indicar que alguém, né, um personagem vai falar. O travessão indica que alguém está falando. Então, se no parágrafo anterior eu coloquei lá, e Mônica disse, 2 pontos. Então, na linha de baixo, eu tenho que colocar o quê? O travessão e vou escrever o que a Mônica disse. Ah, hoje o dia está lindo. Tá? Então, antes do personagem falar, eu vou usar o quê? O travessão. E a vírgula, que indica uma pequena pausa na leitura e também serve para separar expressões e palavras. Então, por exemplo, Joana foi à feira e comprou, né? Maçã, pera, banana, limão. Então, eu vou separar essas palavrinhas, maçã, pera, limão, banana, usando quem? A vírgula. Ok? Combinado? Então, agora, olha só. Eu vou compartilhar o texto. Eu só vou voltar, pessoal, só para ver se chegou mais alguém, se alguém está com alguma dúvida. Oi? Peraí. Deixa eu ver aqui. Peraí. Vamos lá. Aqui. Pronto. Aqui. Deixa ele carregar. Ok. Então, vocês, olha só. Vocês vão escrever aí no caderno de vocês. Depois do cabeçalho, vocês vão pular uma linha e vão escrever produção de texto. Escrevam produção de texto. Só isso aqui, olha. Só a produção de texto que você vai escrever agora. Opa. Escrevam aí, produção de texto. Aí pula uma linha. Escreveram? Agora, olha só, não precisa escrever essa outra parte que eu vou ler agora, tá? É só para vocês saberem o que vocês vão fazer.
Olha só, ele fala assim: observe as cenas e continue contando a história do palhaço Risadinha. Olha só, Risadinha tá com letra maiúscula, por quê? Porque é o nome de quem? Do palhaço. Então, é um substantivo próprio, escrevo com letra maiúscula. Não esqueça de dar um título à sua história. Então, toda história tem o título. Lembram das histórias que nós lemos durante a semana? Todas tinham um título. Então, vocês vão observar as duas cenas aqui, certo? Percebam que, olha, aqui a gente já inicia a história. Então, o que vocês vão fazer? Depois que vocês escreveram aí produção de texto, vocês vão pular uma linha. Aí vocês vão colocar o título da história. Então, pensa num título para essa história. E depois vocês vão copiar esse início aqui da história e vão continuar aí com as ideias de vocês. Então, você vai colocar um título para sua história. Depois que você colocou um título, você vai pular uma linha e vai iniciar a história. Olha, aqui é um parágrafo, tá? Tá vendo? É como se tivesse a margem aqui e ele tivesse dado um espaço de um dedo da margem, né, da linha que tem no caderno para iniciar o texto. Então, vocês vão copiar esse início aqui que fala assim, olha, Risadinha é um palhaço muito divertido. Ele trabalha no circo Roda Viva. Um dia, Risadinha estava treinando para se apresentar quando vocês vão continuar a história aqui, de acordo com o quê? As imagens. Prestem atenção que nessas imagens não tem só o palhaço, né? Prestem atenção no cenário, né? O fundo dessa história. Será que ele está no circo? Será que ele está no parque, né? Aí tem mais três personagens que aparecem. Então, prestem atenção nas imagens para vocês poderem dar continuidade na história de vocês. Coloquem o título da história, pula uma linha, e aí você inicia copiando aqui, olha, o início da história, tá vendo? Ele já deu o início da história pra gente, para facilitar, tá bom? Quando eu chego aqui, olha, um dia Risadinha estava treinando para se apresentar quando? Então aqui praticamente já vai ser aquele momento lá que vai acontecer algo inusitado, algo inesperado, tá? Então o meio da história praticamente. Aí depois você vai para o fim da história, que é quando o problema é solucionado, ok? Deixa eu aumentar aqui a tela, que eu não sei se está pequena aí para vocês, né? Não esqueçam de copiar aqui o início do texto para vocês darem continuidade. Essa parte aqui tem que copiar aí no caderno. Já já eu volto com a tela, tá? Aí para a sala com vocês. Então, copiem aí o início, coloca o título por uma linha, escreve, né? Copia o início aqui do texto, para depois vocês continuarem a história aí de vocês. 1h30, 1h30 eu vou voltar com a tela.
tá? Dá um tempinho para vocês copiarem. Não precisa o que fala? Não é para desenhar nada. Ah, não vou voltar para a tela 1:30, não, porque vocês precisam ver a imagem, desculpa. Vou deixar a imagem aqui um tempinho para vocês poderem fazer a produção de texto aí de vocês. Observem as cenas para vocês poderem criar a história aí de vocês. Só vou mexer a tela, porque senão ela escurece aqui.
Eu só vou voltar a tela na sala rapidinho para ver como é que tá aí, né? Como é que vocês estão. Depois eu compartilho a tela de novo, tá? Deixa eu ver se todo mundo conseguiu acompanhar aqui. Eita, peraí que eu fechei a imagem. Peraí. Então, abram um caderno. Não precisa colocar o cabeçalho, tá? Porque a gente vai dar continuidade naquele exercício, ok? Tia, mas eu já pus o cabeçalho, e agora? Não tem problema. Quem já tinha feito, não tem problema, Ricardo. Não vai alterar em nada, não. Pode deixar aí, tá bom? Deixa eu pôr aqui. Olha só, pessoal. Só para relembrar, antes de eu iniciar, né, de eu passar as subtrações para vocês, nós vamos lá relembrar como nós fizemos o exercício de ontem, tá? Deixa eu só voltar aqui a tela. Então, olha lá. Não sei se tá aí, dá para enxergar. Espero que a caneta não fique muito... Bom, se eu pegar a subtração, olha só. 245 menos 168. Tia, deixa eu falar um negócio. Sabe a lição de ontem? Então, eu não coloquei naquela página lá, Sabe aquela página lá? Consigo tirar 8 unidades daqui, não é mesmo? Então, o que eu vou ter que fazer, pessoal? Eu vou ter que pegar o 4 ali, que é uma dezena. Aí você vai emprestar uma dezena pro 5 ali no canto. Aí, em vez de ficar 4, fica 3. Porque você emprestou uma dezena. Aí vai ficar 15. Peraí, vamos lá. Tá, então eu vou pegar essa dezena que eu peguei aqui. Eu tinha 4 dezenas. Eu tirei uma dezena, fiquei com 3. Essa dezena que eu peguei, eu transformei em unidades. 1, 2, em cubinhos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unidades. Agora, eu fiquei com quantas unidades no total? Eu tinha 5, ganhei mais 10. Só ficou com 15. 15. Eu preciso tirar 8. Eu consigo tirar 8 agora de 15? Sim. Sim, porque 15 é maior que 8. Então, eu vou tirar 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tirei 8 unidades. Não foi isso? Ok. Quantas unidades sobraram? 7. 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobraram 7 unidades. Tá? Já resolvi as unidades. Lembra que aqui eu peguei uma barrinha e transformei em unidades? Então, fiquei com 15, tirei as 8 que eu precisava, fiquei com 7. Agora, vamos lá nas dezenas. Uma dezena, ela foi transformada em unidades. Então, quantas dezenas eu tenho agora? 3. Eu tenho 3 dezenas, deixa eu pôr aqui assim, ó. E preciso tirar 6 unidades, ou 6 dezenas. Eu tenho 3 dezenas, não dá? Muito bem. O que eu vou fazer? Pegar 10 barras da placa. Isso, eu vou transformar... Da centena lá. Peraí, eu vou pegar, ó, uma placa e vou transformar em 10 barrinhas. Deixa eu fazer em vermelho, né? 10 barrinhas. Vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Então, eu peguei, ó, uma placa e transformei em 10 barrinhas. Quantas placas eu fiquei? Se eu tirei uma, eu tinha 2, tirei uma,
Fiquei com uma. Então, já ponho Então, aqui para não esquecer. eu tiro 210. Vai ficar Então, olha uma lá. centena. Calma, não acabei de resolver as dezenas. Bom, eu tinha 3 dezenas e ganhei mais 10. Fiquei com... Eu tinha 3, ganhei mais 10. Quanto que ficou? Ah, 13. 13. De 13, eu consigo tirar 6? Sim. Sim. Então, vou tirar 6. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas barrinhas sobraram? 7. Então, eu vou desenhar aqui embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Bom, as dezenas também foram resolvidas. Agora eu vou lá para a centena. Eu tenho uma centena agora, não é isso? Ó, uma centena. E preciso tirar uma. Com quantas centenas eu vou ficar? Se eu tenho que tirar uma? 0. Eu tenho 0. Porque não vai, eu tinha 2, transformei em uma em 10. Fiquei com uma, tenho que tirar essa uma, fiquei com 0. Então, qual é a resposta dessa conta? Peraí. Qual é? 77. Não é isso? Tá bom? Então, eu vou passar mais 2 subtrações para vocês fazerem representar com material dourado. Isso daqui que a gente já está fazendo, representando com material dourado, é a mesma coisa que você pegar os 2 números, 245, e armar a conta, menos 168. Tá bom? A tia vai então, passar para vocês as 2 subtrações. Então, anotem aí. Anotar o quê? Pula uma linha, as subtrações que eu vou passar, que eu vou falar agora. Deixa eu só pegar aqui. Pronto. Anotem aí. 221 menos 15. Vocês vão copiar a continha deitada, não é para fazer, não é para armar. 221 menos 15. Anotem aí a subtração. Pula aí umas 3 linhas, que eu não sei o tamanho da letra de vocês, né? E olha, atenção, lembra que a tia falou na outra aula? Quando você for desenhar as placas, as barrinhas, os cubinhos... 221 menos... Felipe, só um minutinho. Quando vocês forem desenhar as placas, as barras e os cubinhos, eles têm que ter o mesmo tamanho e o formato, porque senão a tia, quando vai corrigir, eu não consigo identificar muito bem, principalmente as placas e as barras, porque vocês fazem tudo do mesmo tamanho. E elas não são do mesmo tamanho. Combinado? Então, vamos lá, vou repetir, Felipe, olha lá. 221 menos 15. Ah, tá. Eu 15. coloquei vezes. Não, é menos. A gente está trabalhando subtração. Menos. Pula em umas 3 linhas, vai. E a outra? $345 menos 152. 345 menos 152.
Léo, se der o horário para você sair, você pode ir, tá bom? Então, pessoal, eu vou deixar essas duas subtrações. Então, resolvam aí. Da mesma maneira que a tia mostrou aqui para vocês no exemplo, tá? Vocês vão representar usando o material dourado o número maior, porque é do maior que eu vou tirar o menor, não é isso? Então, vamos lá. Vou dar um tempinho aí para vocês. 6. 200 e... Não é a resposta ainda. Fala pra tia. É 221 menos quanto? Menos 15. 221 menos 15. Não é isso? É. Certo? Tá, então como que você fez? Como que você Menos desenhou 20. aí É menos o material dourado? Eu Era fiz 15, Felipe. Fala, Maitê. Duas placas a Maitê desenhou. Uma. Duas. Que representa o que essas placas, Maitê? Centena. Centena. Então, deixa eu pôr outra cor. Aqui, centena. Ok. Depois. Duas barrinhas. Duas barrinhas. Uma. Duas barrinhas. Depois. E um cubinho. Peraí, deixa eu voltar aqui. Essas duas barrinhas representam o quê, Maitê? Esqueceu de perguntar. Dezena. Tá. E no final? Um cubinho. Um cubinho. Esse cubinho representa? Unidade. Unidades. Muito bem. Então, de 221, eu tenho que tirar 15, não é isso? Não é isso, Maitê? É. Então, vamos começar nas unidades. Eu sei que o 5 também é unidade, não é isso? Eu preciso tirar 5. Eu só tenho uma unidade. O que eu vou ter que fazer, Maitê? Vai ter que pedir emprestado para o 2 da dezena. Isso. Então, eu vou aqui, olha. Primeiro eu vou aqui na barrinha. Vou pegar essa barrinha aqui, uma barrinha, e vou desmontar ela. Eu vou transformar em unidades. Então, deixa eu cortar aqui, ó. Porque aqui não vale mais 2, porque eu peguei uma barrinha, né, uma dezena, e transformei em 10 unidades. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades. Então, aqui eu não tenho mais duas dezenas. Eu fiquei com uma dezena. Não sei se dá para enxergar que a minha caneta está falhando. E aqui, eu não tenho mais uma unidade, não é isso, Maitê? Com quantas unidades eu fiquei agora? Com quantas? Quantas unidades eu fiquei se eu desmanchei uma barrinha e transformei em unidades? Eu tinha uma, ganhei mais 10, fiquei com quantos? 11. 11. Então, eu coloco um aqui. Pronto, 11. De 11, eu consigo tirar 5? Consigo tirar 5 agora? Sim. Então, vamos tirar 5. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, quantas unidades sobraram, Maitê? 6. 6 unidades. Então, vou desenhar aqui do lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Bom, resolvidas as unidades, a gente vai para as dezenas, não é isso? Bom, você ficou com uma dezena e precisa tirar uma. O que você fez aí? Eu tirei uma e então, eu corto e ficou 0. Muito bem, você tem 1. Tem que tirar esse 1, ficou 0. Ok. Então, resolvidas dezenas, vamos lá para as centenas. Eu tenho 2 centenas. No número 15 tem centena? Não. Não, então é 0 de centena aqui, não é isso? Então, eu preciso tirar alguma coisa? Não
dá para enxergar. Peraí, Felipe, só um pouquinho. Preciso tirar alguma coisa das centenas, Maitê? Não. Não. Quantas centenas, então, vão ser desenhadas? Duas. Duas. Vamos permanecer com as duas. Eu vou apagar aqui. Duas. Então, o resultado é 206, ok? É que a minha caneta, ela vai indo, ela falha. Você fez o exercício, Felipe? Deixa eu ver aqui. Muito bem, Maitê, tá certinho. Corrijam aí, vejam se vocês acertaram. Nossa, Deixa eu eu ver coloquei se- uma a mais, eu coloquei 207. Ah, tem que contar direitinho com atenção, hein? É 206. Tá? Nossa. Então, aqui, essa subtração aqui, o resultado é 206. Ai, minha caneta vai começar a falhar, bem agora. Corrigiram? Acertaram aí? Então, tá. Deixa eu ver agora aqui quem que eu vou chamar. Vamos lá. Agora, Juan. Deixa eu passar um traço aqui. Deixa eu sentar, vamos ver se eu consigo escrever com ela. Juan, cadê o Juan? Libera seu áudio aí, Juan. Qual é a subtração? 300 e... Qual foi a outra subtração que a tia passou? Vai falhar agora. Peraí. Os outros estão dispensados. Amanhã tem aula de educação física. Bom final de semana. E terminem aí de fazer as provinhas, tá? Estudem. Ok? Beijo. Tchau. Beijo. Até segunda, tá? Até segunda. Tchau. Vamos lá? Tchau. Cadê a Rafa? Tchau. Cadê a Rafa? Deixa eu falar com ela. Tchau. Tchau, B. Tchau, Tia, vou- Lorena.